Olá, tudo bem? Meu nome é Janaína Cateque, do Jana Cateque Atelier. E hoje a gente vai aprender essa peça bem legal, que é uma lixeirinha para carro com bolso amplo. Eu fiz uma profundidade no bolsinho. Esse material é impermeável, legal que cabe bastante coisa na lixeirinha. Espero que vocês gostem. Os moldes eu fiz em 3 folhas A4, eles vão estar disponíveis no link da descrição deste vídeo. O corpo da lixeira eu fiz em 2 folhas, para ficar legal na hora de imprimir. Essa aba A e B, a gente passa uma colinha aqui e cola. Vai ficar num tamanho aproximado de 21 centímetros no meio do corpinho, tá? Aqui também o bolsinho, a gente já corta normal. Os moldes você deve cortar desta forma, já com a nossa pence de profundidade. O círculo a gente corta bem certinho, porque ele é o nosso gabarito de costura. Quando a gente for passar ele pro material, ele vai ser necessário que tenha esse círculo pra gente fazer a nossa costura por cima dele, ok? Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Agora, a gente vai para a parte dos materiais que nós vamos usar na lixeirinha. Eu prefiro usar materiais impermeáveis, mas se você tiver necessidade de fazer em tecido, você pode fazer uma estrutura com TNT ou até manta, nylon acoplado. Nosso molde, você vai riscar e vai fazer o corte no risco, ok? Só vai deixar o nosso círculo, só vai fazer a risca dele. Por quê? Porque a gente vai costurar por cima desse risco. Então, não tem necessidade de cortá-lo na hora que você passar para o material. Esse bolsinho aqui a gente corta também já as pences, deixa separadinho. Qual material que eu vou usar na parte externa? Eu vou usar o PVC, que é um material plástico com uma manta de algodão. Ele tem uma estrutura maleável, porém deixa bem tipo armadinha a nossa lixeira. O nylon PVC também, ele tem uma estrutura legal, ele tem o plástico e a parte acetinada. A parte plástica é a parte permeável, então é essa que a gente vai deixar dentro no forro da nossa lixeirinha, tanto no corpo quanto no bolso, ok? Estou usando um viés para dar acabamento. Esse viés aqui é o da Cinderela, da marca Cinderela, xadrez 2,5 centímetros. Viés a gente tem que ir treinando, gente, quando a gente for aplicar, ok? Então, pode acontecer de primeiro você não conseguir fazer um acabamento tão desejado como você queria, mas você vai treinando e com o tempo você vai fazer lindamente, ok? Se inscreva no canal, gente, aperte o gostei se você gostar. E vamos agora começar a fazer o nosso bolsinho. A parte do bolso. Esse aqui eu vou começar com o forro, tá? Nosso forro em nylon PVC. Lembrando que você vai ter que deixar direito com direito, que é a parte que você vai querer para dentro da lixeira, que é a parte permeável no caso. Você vai juntar para fazer a nossa pence. O calcador que eu tô usando é de 1/4 de polegada, agulha 14, linha de poliéster. Quando você for fazer o início dessa costura, deixe bem rente ao calcador, tá? E faça um retrocesso no começo e um retrocesso no final dessa costura. Pronto, uma parte aqui já foi feita. Vou fazer agora na outra parte, pra gente ter uma noção de como vai ficar. A mesma coisa. Junta direito com direito. Retrocesso.
Retrocesso no início, retrocesso no final. Prontinho. Vai ficar assim as duas partes. Agora, a gente vai fazer na parte externa o mesmo processo, tá, gente? Então, o externo, ele vai ficar da mesma maneira. Você vai colocar direito com direito, fechar, retrocesso no início, final. E você vai fazer nas duas partes, ok? Ó, dessa maneira. Sempre fazendo com retrocesso, início e final. Agora, nós vamos fazer a união do corpinho com o forro do corpinho. Então, a gente vai fazer a união dessas duas partes, como? Através desse círculo que a gente deixou riscado do gabarito do molde, ok? Vamos colocar uns clipinhos em volta para deixar eles bem unidos. Lembrando, direito com direito. E depois a gente vai ver como vai ficar na hora do desvire. Vai ficar bem legal, você vai gostar. Então, essa parte é a parte mais trabalhosa, acredito eu, porque você vai ter que ter uma atenção de colocar a agulha bem no risco, ok? E ir fazendo a costura em curvas. Se você tiver necessidade, você vai subindo o calcador, costura um pouco, vai subindo, ou então você vai virando, como eu fiz aqui. De primeira, às vezes a gente acaba costurando um pouquinho torto tudo, mas com a prática a gente vai melhorando, ok? Lembrando que é retrocesso no começo e no final dessa parte aqui. A gente vai tirar os excessos de linha e o que que a gente vai fazer agora? Agora que a gente costurou, fez o retrocesso no início e no final desse círculo, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um círculo dentro deste. Para quê? Para que eu possa ter uma margem para eu poder cortar o material aqui dentro. Então, a gente vai fazer um risco mais ou menos de 1 centímetro, meio centímetro, ok? E vamos fazer a mão livre com lápis 6B. Eu vou pegar, riscar. Aqui vai ficar entre, acredito que meio centímetro ou 1 centímetro. Pronto, aqui eu fiz, ó, a gente já tem uma margem. Vou cortar, aqui você tira todo o excesso de dentro, desta maneira. Devagar, para não cortar a mais. Vai ficar assim. Não tem importância se ficar um pouquinho torto, tá, gente? A gente vai fazer os piques. Para que servem os piques? Para que eu possa desvirar e não ficar excesso na hora do desvire dessa peça. Ele vai ficar redondo, certinho, pra gente fazer a nossa virada aqui. Eles ficaram assim. Se você quiser, você pode usar uma tesoura de picote. Muita atenção para não chegar na costura, tá, gente? Não corte a costura. Chegue só próximo. Já fizemos em toda essa parte. Olha, ficou bem rente. E agora, a gente vai fazer esse desvire. Como? Passando a parte do PVC para o outro lado. Então, vão ficar externo do PVC para um lado e externo da lixeira do forro para o outro. Que já vai ser a nossa parte final do corpo da peça. Que aqui a gente só vai encaixar o nosso bolso depois. Ó, como ficou legal o círculo. Fica assim, ó, bem direitinho quando a gente faz o pique. Por isso que é interessante fazê-lo. Então, agora a gente desvirou. Essa parte do forro e do externo já vão ser nossas partes finais.
O que que a gente precisa fazer aqui? Costurar esse círculo, tá? A gente vai fazer mais ou menos, ó, como ficou legal aqui na hora do desvire. A gente vai fazer uma costura em volta do círculo para ele já ficar certinho e não ocorrer de sair fora. Ó, você vai vir aqui na máquina, agora você vai ver se você faz pela parte do externo ou pelo forro. Ok? Eu gosto de ver se tá tudo certinho aqui, se tá tudo passado pro lado. Vamos arrumar aqui a nossa linha e começar a costura. Da mesma forma do círculo. A gente vai fazer uma margem do pé calcador. Esse pé calcador é um pé calcador de 1/4 de polegada. Então, vai ficar uma medida legal. Mas se você quiser também fazer com o seu da máquina que você tiver, pode fazer. Vai ficar um pouquinho a mais ou a menos, tá? Então, não tem muito mistério. É só você ir fazendo sua costura devagar, com atenção. Se acontecer de ficar torto, eu indico que você use uma linha da cor do material para não aparecer tanto. Por quê? Porque aí fica melhor no final da peça. Eu tô usando uma linha branca para você poder ver. Mas quando você for fazer, faça com uma linha da cor do material. Agora você vai baixar o seu pé calcador, colocar a agulha dentro e fazer sua costura devagar, virando. Isso, você vai costurando, virando. Se você preferir, você pode também ir levantando o pé calcador, deixando a agulha sempre dentro do material para que não ocorra de perder, né? A linha aqui. Ó, devagar a gente vai costurando. Pronto, a gente tá chegando no final dessa costura aqui. Retrocesso. Tiramos o excesso de linha. Ó, ficou assim. Use uma linha da cor do material, tá, gente? Caso fique um pouco torto, não vai aparecer tanto, ok? Aqui ficou, porque eu tô fazendo com um pouco de pressa, mas você tem que fazer com calma. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e fazer uma costura de segurança em volta de todo o corpinho da lixeira, para que forro e externo fiquem fixados. Nossa costura de segurança foi feita em volta de todo o corpo da lixeira. O bolso da lixeira, depois que você faz as profundidades, é interessante que você já coloque ele dessa maneira, que eu vou mostrar aqui. Tire os excessos e você vai deixar pence com pence, um lado o excesso do forro e o outro o excesso do externo, desta forma. É interessante você fazer isso para que não fique excesso na hora que você for costurar de material das pences, porque são costuras e material em dobro, né, no caso aqui. Agora a gente vai fazer uma costura de segurança, lembrando sempre de deixar dessa maneira
um para cada lado, nos bolsinhos, nas duas partes que a gente fez. Coloca um clipe para ele ficar bem seguro e vamos costurar em volta para fazer a união dos bolsinhos da lixeira. Esta costura de união não tem necessidade de ser na margem do pé calcador. Ela precisa ser apenas para juntar o bolso com o forro. Dessa forma que eu tô fazendo aqui. Antes de fazer a união do bolso, tem que ser feito o viés da peça. Eu vou fazer o viés do bolso antes do encaixe dele junto ao corpo da lixeirinha. Por isso que é necessária essa costura de segurança para que não ocorra de sair o material do lugar. Quando eu aplico um viés, eu gosto de deixar ele rente ao corte do material, assim. Procure sempre deixar assim, porque na hora que você costurar e for fazer a dobra, fica mais fácil para você costurar depois as duas partes. Viés é treino. Então, você procure sempre costurar nessa partezinha aqui, ó. E costurando nessa risca aqui da vira, da dobrinha desse tecido. Que na hora que você for dobrar, você vai conseguir chegar também a costura na outra ponta do viés. Depois que a gente costurar o bolso, o viés no bolso, a gente vai juntar as partes. Então, a gente vai ir lá para a máquina fazer nosso viés. Vai ficar dessa forma, igual eu fiz nessa anterior. Vamos para lá. Vamos encaixar direitinho o nosso viés aqui. Eu gosto de colocar os clipes, já para eu ter uma noção mais ou menos de onde ele vai ficar. Esses clipes aqui são ótimos para quando você for usar material sintético, que eles não furam, né? Vamos deixar bem rente, desta maneira. Agora, a gente vai colocar aqui nosso viés junto ao colocador. Você olhe bem, veja, faça mais ou menos o cálculo aqui, se vai ficar certinho junto com a costura. Ó, eu coloquei corrente e vou tentar passar minha costura retinha com essa dobra aqui. Não sei se dá pra ver bem, porque ficou meio estourado aqui no vídeo, mas olha, eu procuro sempre fazer isso, deixar rente e fazer minha costura. Você costura devagar, olha direitinho se saiu fora ou não e vai costurando. Vai ficar assim a costura. Te deixou rentinho, costurou em cima da dobra. E agora a gente vai passar esse viés
dobradinho para o outro lado. Ó, dessa maneira a gente vai costurar e vai dar o nosso acabamento. Essa parte a gente dobra direitinho e passa a nossa costura, tomando cuidado para não passar pro material, passar por cima do viés e também ver se o viés do outro lado está certo, juntinho com nosso material, para ele ficar bem legal esse detalhe. Aqui não tem necessidade de retrocesso, porque a gente vai cortar esse final aqui do viés para colocar junto com o corpo da lixeira. Pronto, ele ficou assim. Agora ficou legal o nosso viés. Procure sempre pegar a ponta para não acontecer de ficar excesso de viés do outro lado. Tá bom? Agora vai ser feita a união do bolso com o corpinho da lixeira. Nosso viés ficou pronto. Olha como ele ficou. Quando você for fazer, procure deixar dessa forma, viés, a costura tanto na frente como atrás, para que o viés fique legal. Olha esse detalhe aqui. Tirei os excessos de viés. Aqui, você vai fazer o quê? Marcar o meio, né? Tanto do bolso quanto do corpo, dobrando ao meio e encaixando aqui, um com o outro. Eu dobrei ao meio aqui o corpinho e vou fazer um pique. E aí, você vai fazer isso também no bolso e acertar. Agora que eu já fiz essa parte, a gente vai fazer a costura de união. Aqui é bem simples, a gente vai fazer os nossos piques, né, no externo e no bolso, uni-los e encaixar os clipes nas laterais. E fazer a nossa costura de segurança para a união do bolso com o corpo da lixeira. Está pronto, nosso bolso já está costurado no corpinho, então a lixeira já está quase pronta, só falta o detalhe do viés na parte externa. A gente vai colocar direitinho, vai ficar lindo. Agora, nós vamos fazer o nosso acabamento de viés na parte externa da lixeira. Deixei meu viés rente ao material, deixando 2 centímetros sobrando para a gente começar a nossa costura aqui, para depois a gente fazer o nosso acabamento final do viés. Vamos costurar nessa risquinha aqui que eu estou mostrando, ó. Vamos devagar, sem pressa, gente, tá? Viés é treino e também paciência, porque nós vamos ter que fazer em volta da peça toda. Então, é um momento também que precisa de
cuidado, atenção. Se você quiser, você pode fazer um pouco, deixar aqui e depois fazer o restante. Se você achar que tá muito difícil, faça um pouco, depois faça o restante, tá bom? Pronto, agora a gente vai dar nosso acabamento final do viés. Lembra aquele viés que eu deixei 2 centímetros no início? A gente vai fazer o que com ele? A gente vai pegar e cortar ele na diagonal para poder fazer o nosso detalhe do viés. A gente bota ele para baixo e esse restinho de viés, deixando 2 centímetros também, vamos costurar por cima, para que na hora que eu faça a dobra ele fique bem certo. Pronto, ó, agora eu vou fazer minha costura aqui com aquela medida anterior. Pronto, costurei, dou um retrocesso e corto o excesso de viés. Aqui eu dobrei ele. Ó, você vai fazer essa dobra no viés, sempre tendo atenção de colocar ele por cima da costura que você já fez. Procure fazer isso em toda a lateral, para que fique bem acabado o nosso viés aqui. E procure fazer pela parte da frente, para que a sua costura fique mais bonita. Sempre tomando cuidado para que a parte de trás esteja certinha, sem passar o viés ou deixar muito viés. Então, a gente vai costurar aqui da mesma forma, tranquilamente, só que tendo atenção.
nosso acabamento do viés terminou. Ele ficou assim na parte de trás. E na parte da frente, a costura ficou certa pro acabamento. Ficou linda. Se você costurar um pouquinho torto, eu indico que você use uma linha da cor do material, porque às vezes pode acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que você venda, presenteie. Gente, me marca lá no Instagram. Nosso Instagram é Janacatec Atelier. Se você gostou, deixe seu gostei, deixe seu comentário. Obrigada por assistir, que você consiga fazer essa peça, ganhar dinheiro. Um ótimo dia para você. Beijos!